Falando em inovação, conta pra gente. Eu sei que você também tem uma bela experiência em startup. Sim. Conta pra gente aí como é que foi essa Legal, André. Cara, etapa da sua carreira. É uma bela experiência, né? Todas as experiências são belas, depende da forma como a gente enxerga elas, né? Exato. A minha foi bela pela bagagem que me trouxe, né? De entender, de conseguir conversar com um head de growth e não falar tanta besteira e pelo menos entender o que ele está dizendo. Então eu diria que é uma bênção divina que eu recebi de ser corretor de meia idade, eu acho que até mais de meia, né? Já passei da meia idade. Tá jovem ainda. Super saudável. Corretor de meia idade recebeu uma injeção cavalar de informação, né? Que eu não estava pronto para isso, né? Então isso acaba te mudando um pouco a percepção sobre as coisas, inclusive como ser, não só como profissional, né? Porque você precisa realmente enxergar que você não sabe nada para poder absorver aquilo, porque se você ficar rígido, o conhecimento não vem. Então, para mim foi bem difícil, mas foi belo mesmo, porque aprendi muita coisa, né? E os últimos 2 anos da FBN, eu diria que boa parte do nosso ganho eu atribuo a essa mentalidade, né? Eu já conversei com donos de empresas de software de gestão que consomem menos marketing que eu na corretora. E o cara tem software de gestão para corretoras. Para corretoras. Então, por que eu faço isso? Porque eu quero vender mais? Sim, mas principalmente porque eu quero que a marca dure mais tempo que eu. Não sei se eu vou conseguir isso, mas eu estou trabalhando para que ela dure mais que eu. Para deixar um legado de fato. Eu quero que ela fique. Né? Esses dias um executivo de seguradora falou, cara, você é diferente porque você quer deixar uma marca, um legado. Eu falei, só de você falar isso, eu já atingi meu objetivo. Porque você percebeu o meu intuito. E eu já estou super feliz. Não sei se eu vou deixar, mas eu já estou feliz. Então, assim, foi uma bagagem bem bacana. A experiência foi a seguinte, né, André? Eu sempre acreditei na indicação. Primeiro, como dono de corretora, porque a indicação me valida para o consumidor. Segundo, porque é um ticket, é um custo de aquisição de cliente muito mais baixo, né? Então eu sempre quis isso. Depois eu vou falar um pouco do significado que isso tem para o mercado. Tá. Mas para mim, eu sempre pensava, como é que eu vou crescer de verdade, né, num país onde é tão caro ser dono de empresa? Eu não estou reclamando, tá? Eu sou brasileiro e vou seguir as regras daqui. Mas é caro. Uma constatação, né? Uma constatação. E aí eu preciso pensar de alguma forma. Assim, existe alguém melhor que o meu cliente satisfeito para me promover? Não existe. E aí, em 2006, eu comprei um domínio chamado clienteagente.com.br. Em 2006, e fiquei fazendo vários testes, né? Então tem panfletinho antigo lá, impresso, tem várias ações que a gente fez, planilhinha de Excel para controlar como eu reconhecia o cliente, presente, não presente, dinheiro, não dinheiro, ponto, não ponto, enfim, tentamos de tudo. Em 2017, eu chamei um colega desenvolvedor, falei, cara, faz uma ferramenta para mim, assim, desse jeito. Aí o cara foi e fez a ferramenta. Aí eu falei, marketing de indicação no Google, Rodrigo Noll. Apareceu o nome do cara, não sei se você conhece. Não conheço. Rodrigo Noll é a maior referência em marketing de indicação no Brasil. Ah, que legal. Ele cobra Rodrigo 50... Noll? Rodrigo Noll com 2 L's. Ele cobra, acho que 50 mil pra fazer uma mentoria. Um cara que fez programa de indicação para Deus e o mundo. Tá. Várias grandes marcas contrataram ele merecidamente. Fui fazer o curso do cara. Fui no curso do cara, um dia inteiro, um sábado, aqui na Paulista. No final ele fez o Canva do marketing de indicação. Preencha esse Canvas aqui. Preenchi, ele conferiu todos na aula. A gente estava em 30 pessoas, cada um contou. Ele falou, gente, não vão na do Kleber, porque senão não vão mais vender curso. Porque o Canva da ferramenta do Kleber está perfeito. Eu fiquei... Aí você falou, pá. Falei, legal. E aí eu comecei a divulgar minha ferramenta na minha corretora, para os meus clientes. E o negócio começou a funcionar. Pô, que legal. E aí eu, como sempre fui muito de falar, estava fazendo um curso de inovação para corretor aqui na Funenseg, com o Fabrício Saad, que tinha sido head de marketing da Sul América e tal. Cara fantástico, brilhante, um dos caras assim mais brilhantes que eu já conheci. Mostrei para ele o meu aplicativo, que eu tinha um app. Mandei fazer um app. Gastei o olho da cara para fazer. Nem precisava, não devia ter feito.
Mas é aprendizado, né? Aprendizado. É aprendizado. Custa caro, mas a gente aprende, né? É. Aí eu mostrei para ele e falou, cara, o mercado precisa disso. Eu falei, que mercado, cara? Ele, o mercado de seguros. Eu não era um cara entrosado com corretor. Ah, tá bom. Eu não ia no sindicato. Aliás, eu fui 2 vezes por causa da startup. Então, assim, eu não era um cara relacionado no mercado. Eu sempre fiquei na minha. Né? Sempre frequentei ambientes onde eu podia vender. Tá. E aí, ele falou isso, ficou na minha cabeça, porque afinal de contas, eu tô ouvindo isso de um cara que estudou, fez um MBA, pós-MBA na Kellogg's School. Falei, cara, esse cara é um gênio. Ele não tá falando, né? Alguma coisa tem aí. Tem que ouvir. E aí, eu fui levar para... Eu fui conversando com alguns colegas, um amigo tinha uma startup acelerada na Waira, e tinha um diretor de seguradora que já está aposentado, que era um grande amigo, que eu almoçava com ele de vez em quando. Ele falou, cara, todo mundo falava a mesma coisa. Nossa, o corretor precisa disso. Por que você não cria isso escalável? E aí, mostrei para mais meia dúzia de pessoas. Aí, cara, se inscreve numa aceleradora. O que é uma aceleradora? Não, vai acelerar a startup. Eu falei, o que é uma startup? Eu não tinha lido a startup enxuta, eu não sabia nada. E aí, eu fui lá e me inscrevi. Tinham 1.000 e tralalá startups inscritas. O fit do negócio com a vida do corretor era tão absurdo que a gente foi selecionado. Legal. E aí a gente foi para uma aceleração de startup sem ter uma startup. Eu tinha uma ferramenta na minha corretora que não tinha escalabilidade nenhuma, estava num servidor do bairro. E aí eu fui para lá. Cheguei lá, conheci aquela galera toda, que foi brilhante, né? Tenho clientes, amigos daquela situação. E aí a gente construiu a cliente a gente dentro de uma aceleração de startup. Quando os caras já estavam batalhando para vender, eu estava batalhando para construir. Tá. Tanto é que o programa dura 3 meses e o meu durou 6. Eu pedi, me dá um puxadinho aqui, 3 meses, porque eu não tenho para onde ir. E é verdade, eu tinha um time, nessa altura do campeonato, nós já estávamos em 5, eu não tinha para onde ir. E a gente ficou ali mais um tempo. E aí, a história é imensa, mas assim, eu fui identificando o mercado de seguros no processo. Eu não sabia o que era a vida de um corretor. Eu sou um corretor que comecei de baixo, mas eu fui buscar estudar, eu fui buscar... Não que os outros não tenham estudado, mas eles foram estudar coisas diferentes. Tá. Eles foram sempre focar muito mais no pós-venda, eu acho, do que na comunicação. E eu já sentia que eu não ia ser um cara da fábrica. Entendeu? Porque eu vinha da fábrica, eu não queria ser da fábrica. Você queria mudar, né? Queria mudar o jogo, né? E aí, cara, Bom, André, a cliente, a ferramenta, até hoje não tem nada parecido no mercado. Já conversei com donos de programas de indicação genéricos, que não são só para corretor, mas podem atender. Custam 5 vezes mais e não atendem, como a minha atendia. Mas o negócio não pegou. No meio do caminho eu descobri que ele não tinha pego, e aí a gente foi buscar uma ferramenta para entregar conteúdo. Porque eu falei, como é que o corretor vai ser indicado se ele não tem conteúdo? O cara não tem a jornada, como ele vai ter uma ferramenta de fundo de funil, que é uma ferramenta de marketing de indicação? Tá. Você começou a pensar no topo desse funil para poder... Fui pensar no topo e no meio do funil. Boa. Aí a gente conseguiu uma ferramenta, a gente ganhou uma ferramenta, na verdade, porque o cara falou, cara, eu não aguento mais atender corretor, pega essa ferramenta para você. E ele falou isso com pesar, porque ele tentou. Deu a ferramenta pra gente, aí eu peguei um desenvolvedor que já era nosso, falei, cara, você vai ser PMO dessa ferramenta, faz o diabo aí. E ele fez uma ferramenta que é quase uma RD Station pro corretor, tudo legal. Prontinho. Aí a gente começou a vender essa ferramenta e há uns meses atrás eu resolvi desligar a ferramenta de indicação. Resolvi desligar. Por quê? Porque tinham pouco mais de 40 usuários ativos, pagantes. O custo de servidor empatava com a receita e o risco perante a LGPD era relativamente alto. Então, para não me expor, né, do ponto de vista ético, quem usa a minha ferramenta sabe que não tem erro, porque eu jamais vou sair pela porta dos fundos. Eu entrei pela porta da frente, fui acelerado no oxigênio. Poxa, eu tenho maior respeito, né? Jamais vou cometer qualquer tipo de infração. Mas, enfim, sou humano, posso errar. Então eu resolvi desligar e a gente manteve o estúdio. E aí, no meio do caminho, quando o pessoal começava a usar o estúdio, sabe o que a gente percebia? Mesmo com a ferramenta, o cara não consegue usar. Porque ele não tem uma noção muito clara de periodicidade, de constância, de redação. O corretor está muito perdido nesse ambiente. E aí eu falei, bom,
Aí um dia, eu gosto muito de esporte outdoor, qualquer um que seja. Tá. Né? Montanhismo, qualquer coisa. Não pratico, mas eu gosto de ver. E aí eu tava lendo sobre os Sherpas, né? Que são aqueles carinhas que levam o alpinista lá pro Everest, né? Ninguém sabe o nome dos caras, todo mundo chama Sherpa. Ou seja, não importa o seu nome, você é um Sherpa. E aí o cara treina, olha como é engraçado, né? Primeiro ele olha para dentro e fala, eu vou subir o Everest. Depois ele se prepara, depois ele vai para o Nepal, aí ele compra lá os equipamentos dele, ou ele leva, e aí ele vai achar um Sherpa para ajudá-lo a escalar. Então eu falei, vamos criar um programa de assessoria para ajudar esses caras que compram o estúdio, mas não tem tempo, não sabem, para dar uma assessoria. Tem que ter um Sherpa no seguro. Tem que ter um Sherpa. E aí a gente criou o Sherpa Digital, que é uma assessoria para o corretor entender marketing digital e redes sociais principalmente. Então hoje a startup ela tem esses dois produtos, uma ferramenta e o Sherpa Digital. Então que é a uma ferramenta assessoria. é o marketing de conteúdo, que é o estúdio, né? Onde ele pode produzir. Ele entrega design, vídeos curtos para o cara usar no TikTok, no Stories, que legal, no Reels. cara, que legal. Todos legendados com locução. Eu diria, a nossa locutora, cara, a voz dela é melhor que a da Lady Gaga, cara. A menina é perfeita. Que legal. E aí a gente entrega isso para os caras. Então assim, hoje o corretor ele paga R$ 79,00 por mês e ele tem acesso a mais de 1.200 designs e a mais de 300 vídeos. Cara, ou 79, meu, é um contrato que ele paga numa comissão e ainda sobra dinheiro. Então assim, acho que o que eu aprendi de mais importante, né, nesse processo de aceleração de startup é de que toda essa transformação que alguns tentam recusar, impedir, nada mais é que a evolução da nossa espécie, cara. Entendeu? Quando você assiste lá o Star Wars lá e aparece o holograminha lá, na época a gente fala, nossa, que loucura, isso não vai existir nunca. Tá aí. Já tá aí, verdade. Já tá aí. Né? Quando o cara se comunicava ali na tela, tá aí. Então, assim, aquele cara, né, ele não era mágico, ele só era visionário. Então, não tem como fugir desses processos e eu acho que a melhor forma de inovar é entrando no fluxo. Boa. É desejando que aconteça, entendeu? E aí, voltando aos primórdios, né? Por quê? Porque o que eu faço é bom e eu quero que atinja cada vez mais pessoas.